pensar especificamente? O pregão vai ser uma modalidade de licitação que é introduzido pela Lei 10.520. Né? Então, olha que interessante, eu estou tratando de uma modalidade de licitação que não se encontrava prevista na Lei 8666 de forma originária. A gente sabe que a Lei 8666 é lá da década de 90. Aqui tem uma primeira discussão interessante, que é a seguinte. Né? Por exemplo, a competência da União para legislar, né, com base no inciso 27 do artigo 22 da Constituição, é uma competência para a União legislar sobre normas gerais. Uma primeira discussão se figurava aqui. Existe a possibilidade de uma legislação superveniente criar uma nova modalidade licitatória, ou a União deveria legislar de forma absoluta e excludente a respeito de normas gerais em um único diploma? Daí, por exemplo, a posição dominante, aqui eu trago Marçal Justem Filho, é que não. Né? Nada impede que a União tenha a possibilidade de trazer em legislações posteriores novas modalidades licitatórias, como ocorreu especificamente no caso do pregão. Tá? Aí depois, enfim, algumas pessoas vão sustentar que o RDC também traria algumas novas possibilidades, e essa discussão se continua. Né? E daí a gente poderia também tratar, por exemplo, das leis que falam das parcerias público-privadas na área da infraestrutura pública, né? Enfim. Essa, então, é a primeira discussão. Né? A União, então, ela não tem que exaurir, né, em um único diploma normativo, no caso a Lei 8666, todas as normas gerais a respeito de licitação. Então, quando eu falo em normas gerais, o que isso quer dizer? Né? Aquele embate clássico, né, quando a gente poderia falar, por exemplo, uma lei nacional, uma lei federal, né? O que isso quer dizer? Elas são normas gerais que vão vincular os demais entes, mas existe a possibilidade de regulamento dos demais entes. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem regulamentação própria a respeito, por exemplo, do pregão eletrônico. Tá? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto aqui também é importante. Né? Quando a gente fala em lei federal, né, ela vai vincular a administração pública, vem fácil para a nossa mente, que ela vai vincular a administração pública federal direta e indireta. Olha que interessante. Por exemplo, então, a Lei 10.520, a gente vai perceber que existem dois decretos que regulamentam, o pregão comum e o pregão eletrônico. Existe uma vinculação que transpasse essa limitação inicial. Então, o que eu estou dizendo aqui? Existe a possibilidade do regulamento expedido pelo chefe do Poder Executivo Federal, no caso do Presidente da República, vincular outras entidades, outros poderes que não a administração pública direta e indireta. A resposta é positiva. Então, por exemplo, não pode, no exercício da atividade atípica administrativa de contratação, o Poder Legislativo ou o Poder Judiciário, né, deixar de cumprir os requisitos previstos em decreto federal nessa seara. Né? Isso que é importante, isso é interessante, é uma segunda discussão, ou seja, é quase como se a gente estivesse falando da limitação desse poder regulamentar, lá previsto no artigo 84 da Constituição. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que os decretos que já existem em evidência relacionados ao pregão e ao pregão eletrônico, eles vão sim se aplicar não só à administração pública federal, direta e indireta, como também, por exemplo, ao Poder Legislativo Federal, né? ao Poder Judiciário Federal, quando do exercício de atividade de função atípica administrativa, por exemplo, de contratação de bens e serviços comuns. Né? Isso é um ponto assim, que foge um pouco do que a gente costuma encontrar nos manuais. É a discussão um pouquinho mais aprofundada a respeito disso. Né? Então, o pregão é uma modalidade, né, prevista pela Lei 10.520. E aqui é interessante, bem ou serviço comum. Bem ou serviço comum, a própria lei vai tentar trazer, né, tentar destrinchar, né, o que seria bem ou serviço comum. Agora é importante aqui destacar que não deixa de ser um conceito indeterminado. Por mais que você encontre regulamentação que tenta explicitar isso. Então, por exemplo, a própria lei, se a gente for na literalidade da lei, ela vai falar, olha, bem ou serviço comum é o bem ou serviço que pode ser especificado pela administração pública no edital e que não é dotado de maior complexidade técnica nessa especificação. Aí eu adoro pegar um exemplo do livro do Rafael Oliveira, por exemplo. Um helicóptero é bem comum? A resposta é positiva.
Um helicóptero, ele, em regra, né, ele é um bem comum, ou seja, existem mais de um ator no mercado apto a elaborar esse fornecimento desse bem. Existe a possibilidade do edital fixar o modelo, fixar a potência, fixar as alturas, enfim, a navegabilidade, a autonomia, né, com base no combustível, e submeter isso ao pregão. Aqui é interessante porque vocês vão perceber que tudo isso que eu estou narrando agora, eu vou tentar sempre fazer um paralelo com a jurisprudência do TCU. Por que isso? Porque vocês vão perceber que a própria jurisprudência do TCU oscila. Né? Em determinados momentos ela vai trazer alguns bens que ela vai considerar, alguns serviços que ela vai considerar como comuns, aptos então de se valer da utilização do pregão, e em alguns outros momentos a gente vai encontrar outras decisões que vão considerar bens que conflitariam com esses primeiros entendimentos, não sendo, por exemplo, aptos à utilização de pregão. Eu vou trazer especificamente os acordos aqui. Né? Mas enfim, ainda nesse sentido, né, voltando um pouquinho para a questão da regulamentação, um outro ponto importante é que se vocês forem na Lei 10.520, vocês vão perceber, ela é uma lei enxuta, enfim, 4 páginas de impressão, vocês vão perceber que você não tem uma positivação, né, pelo parlamento, enfim, pelo legislador federal, de todos os trâmites necessários a, por exemplo, a realização do pregão eletrônico. Por que eu estou falando isso? Porque o pregão eletrônico ele vai encontrar regulamentação num decreto. Então a gente vai encontrar obrigações e deveres e ônus instituídos pelo chefe do Poder Executivo Federal, né, em um regulamento. E aqui vem a discussão se isso violaria ou não o princípio da legalidade, por exemplo. Né? Enfim, a verdade é que se você pegar autores mais tradicionais ou autores mais críticos, aí eu vou me valer também do Marçal Justin Filho, poderia me valer também do Celso Antônio Bandeira de Mello, eles vão criticar o decreto que regulamenta o pregão eletrônico. Porque eles vão considerar que a Lei 10.500, que aquele decreto, ele em muito extrapola o poder regulamentar do chefe do Poder Executivo. Né? Que a Lei 10.520, ela é muito superficial em alguns pontos, que sim configuram a criação de ônus e deveres e obrigações por ato infralegal. Esse era, enfim, uma das noções mais tradicionais. Agora, fato é, e se você pegar um manual, por exemplo, específico, né, o comentário ali do pregão, do próprio Marçal Justin Filho, você vai encontrar que ele mesmo vai defender que isso é uma situação já consolidada. Que essa discussão a respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do pregão eletrônico, né, regulamentado por um decreto quase que de forma exauriente, ou seja, quase que regulado de fato, né, por um decreto infralegal do chefe do Poder Executivo, perde um pouco a importância porque o próprio Poder Judiciário se vale do pregão eletrônico. Né? Então esse seria um ponto interessante. Não é à toa que essa discussão está sendo superada, que hoje a gente encontra novamente a possibilidade de um novo decreto trazer novidades a respeito do pregão eletrônico, né, que se encontra em trâmite, enfim. Então, essa primeira discussão ela é interessante, né, porque a gente está versando sobre o princípio da legalidade, a gente está versando sobre o poder regulamentar do chefe do Poder Executivo e a gente está versando sobre a mitigação, né, de uma legalidade estrita, enfim, que é comum nas demais áreas do direito administrativo, como, por exemplo, na regulação, enfim, através dos atos infralegais das agências. Né? Muito bem. Eu trouxe aqui um panorama também, né, porque, claro, né, como é que vai funcionar o pregão especificamente? Existe, né, uma figura que ela vai substituir a comissão de licitação lá da Lei 8666, que é o chamado pregoeiro. A própria Lei 10.520 vai trazer essa previsão. Ele, em regra, vai ser um servidor público, né, um agente público. Só que olha que interessante. Quem é que vai elaborar o edital? Não é o pregoeiro. É a própria administração pública que vai elaborar o edital. Isso aqui é interessante porque isso já chegou no TCU em 2013. Né? E o TCU justamente considerou que isso seria uma afronta, né, à segregação de funções. Porque a condução do pregão, e a gente vai perceber que ele vai se desenvolver, por exemplo, a fase negocial do pregão, né, a fase de competição do pregão, na verdade, vai se desmembrar, né, numa fase inicial de apresentação de propostas e depois numa fase subsequente de negociação. E essa negociação vai ficar incumbida do próprio pregoeiro. Então, como ele está sujeito a essa fase de negociação, não é ele que tem que elaborar o edital. E aqui tem um outro ponto interessante.
para aprofundar bem o tema, né? Por que isso? A gente vai perceber que a modalidade licitatória do pregão ela vai se valer do tipo menor preço, ponto. Não é menor preço e técnica. Só que muita gente confunde, não confundam isso numa prova discursiva até numa prova oral, porque isso não quer dizer que não exista nenhum tipo de requisito técnico mínimo no pregão. Onde é que você vai encontrar esse requisito técnico mínimo no pregão? Você vai encontrar ele no edital. O edital ele precisa salvaguardar os interesses da administração pública, porque se você for a fundo na grande problemática do menor preço, aí a gente poderia fazer um paralelo até com a análise econômica do direito, por exemplo. E eu não estou indo muito longe, porque o próprio Marçal Justem Filho vai trazer isso no manual dele. Ou seja, quando você coloca sempre o critério do menor preço, você está sujeito ao que a economia chama de seleção adversa. O que quer dizer isso? Se você sempre colocar o menor preço, o objetivo dos particulares, o grande objetivo dos particulares vai ser sempre oferecer o pior produto possível, porque ele vai ser, consequentemente, o produto mais barato. E aí, a médio e longo prazo, você só vai ter a oferta de produtos ruins com preços baixos no mercado. Então, o edital ele serve para contrabalancear isso, com uma especificação exauriente dos requisitos técnicos. Então, não é porque se vale do tipo menor preço que o pregão ele é totalmente despreocupado, né, com técnica. Não confundam esse ponto. Se o edital não trouxer uma especificação correta, né, a respeito desse threshold mínimo, né, de técnica, de qualidade daquele bem ou daquele serviço comum, ele é um edital nulo, que pode ser posteriormente, ou com base no próprio princípio da tutela da administração pública, ou em sede judicial ele pode ser contestado. Isso é um ponto muito interessante também, um pouco mais aprofundado. E aí, dando importância a essa necessidade do edital prever, né, e realizar esse tipo de barreira técnica necessária para posterior se poder avaliar, né, o menor preço, é que a gente encontra diversos julgados como esse no Tribunal de Contas da União, né? Esse aqui, no caso, segregando as funções do pregoeiro. Até porque muitas vezes o pregoeiro ele tem expertise técnica em negociação, mas ele não tem expertise técnica, até porque isso não é possível, em todos os aspectos técnicos de qualidade que envolve os bens ou serviços comuns, né? Isso é um ponto importante. Além, né, eu falei da possibilidade de seleção adversa, né, da análise econômica do direito. Poderíamos também falar, por exemplo, de assimetria informacional, porque a própria administração pública, muitas vezes, e daí isso a gente poderia fazer um paralelo com o Código de Defesa do Consumidor, não dispõe das informações necessárias para saber exatamente quais são os aspectos técnicos, qual seria a qualidade mínima desejada por esses bens ou serviços comuns. Tá? Muito bem. Qual é a definição que a gente encontra, então? Eu resumi aqui do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 10.520. Bem comum é aquele facilmente encontrado no mercado de definição objetiva no edital. Tá? E aqui eu vou trazer algumas coisas interessantes a respeito disso. Então, o que é bem comum? Ele não está relacionado a valor, isso é importante. Então existe a possibilidade de um bem comum ser extremamente oneroso para os cofres públicos, a gente não pode confundir esse ponto, e ele é facilmente encontrado no mercado, por isso o meu exemplo do helicóptero, né? Por exemplo, enfim, poderia ser um outro exemplo, mas existe essa possibilidade de se encontrar ele com facilidade relativa no mercado, né? E ele pode ser de forma objetiva definido no edital. Aí olha que interessante, né? A gente sabe que agora a gente tem PGM e PGE por vir aqui no Rio de Janeiro. Eu trouxe esse ponto de 2018, o contrato de seguro para a Procuradoria é considerado como comum. E aí por que eu trago esse ponto da Procuradoria? Porque muitas vezes quando você vai ter uma contratação pelo Estado, é a própria Procuradoria que vai realizar esse parecer. E aqui eu vou fazer uma abordagem relacionada ao novo decreto que ainda não saiu, que ainda não tem numeração inclusive. Ele, inclusive, vai falar da necessidade de se observar pareceres jurídicos, né? Então, essa tentativa, né, do Poder Executivo, com o novo decreto, de se fazer valer
pareceres jurídicos, traz a importância, por exemplo, de pareceres jurídicos da Procuradoria do Estado e da Procuradoria do Município na matéria de definição do que seria bem comum ou serviço comum. Tá? Esse enfim, é um posicionamento aqui do ano de 2018. Esse é um ponto do Tribunal de Contas da União também que é complicado, informativo 142. Ele vai considerar que a assessoria de comunicação é um serviço comum. Então, caberia a possibilidade de utilização de pregão para a contratação de serviços de assessoria de comunicação. Né? E aqui, claro, né, por exemplo, se você pegar uma doutrina, o Celso Antônio Bandeira de Mello ou a Maria Silva Zanella de Pietro, eles vão considerar que a assessoria de comunicação não deveria ser contratada através da possibilidade de utilização do pregão. Oi? Melhor preço, para mim, Ou se inserir em melhor preço, né? Porque você teria... Claro que a gente teria que pensar que, enfim, não é uma obrigação de resultado, mas a gente poderia pensar do direito civil obrigação de e-mail. Então, para avaliar uma obrigação de e-mail, eu não tenho que necessariamente avaliar o preço, e sim a aptidão para atingir o resultado. Né? Enfim. Mas nós temos esse precedente. E ele é importante. Só uma dúvida. Esse parecer que você mencionou, ele pode ser um parecer também para evitar fraude na licitação? Geralmente quando você tem esse tipo de parecer, o objetivo é evitar fraude. Aqui tem uma discussão muito específica que eu não vou entrar, que é a respeito da comissão do corretor de seguro. Que, enfim, se caberia a possibilidade de comissão do corretor de seguro ou não em contratação por pregão de seguro. Mas o ponto aqui que é importante, porque quando a gente está diante de conceitos indeterminados, o maior objetivo é sempre fixar balizas, né, para você evitar a violação de princípios administrativos pelo administrador. Só que no pregão isso é um pouco problemático. Né? Eu tento trazer sempre a jurisprudência do TCU, que é o que eu acho que vai dar um norte específico para uma prova discursiva, por exemplo. Porque o meu problema com o pregão não é uma prova de primeira fase, é uma prova discursiva. Que são as questões que podem complicar um pouco mais o candidato nesse sentido. Né? Enfim, só para também deixar um pouco claro, quando eu me valo geralmente da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, né, a gente sabe que a gente geralmente está dentro de um processo de tomadas de contas especial, né, previsto na própria lei do Tribunal de Contas, na lei orgânica do Tribunal de Contas da União, e isso vira um título executivo extrajudicial, que pode vir a ser objeto de uma execução de título extrajudicial pela União. Tá? Isso é importante. Por quê? Existia uma controvérsia, tem gente que fala que o Tribunal de Contas é um quarto poder, tem gente que fala que existe essa possibilidade, inclusive, mas o que está sedimentado na jurisprudência é que ele não exerce função jurisdicional. Isso é um ponto importante também. Não tem força coercitiva. Agora, não é que ele não tenha força coercitiva, porque, por exemplo, se a gente estiver falando no seio da administração pública, o próprio Tribunal de Contas pode aplicar multas, por exemplo. Não, sim, coercitiva no sentido de você se excluir nas questões típicas do Poder Judiciário, como, por exemplo, executar o título. Porque é um processo administrativo. Tem contraditório em ampla defesa, mas ele é um procedimento administrativo. E aí a gente tem lá o artigo 5º falando do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Encerramento necessário de instância administrativa no direito brasileiro só existe um, que é o direito desportivo lá do artigo 217 da Constituição. Primeiro ele tem que encerrar a instância administrativa para depois ir pleitear no judiciário. Em regra, no Brasil, você tem a possibilidade de judicializar, mesmo não encerrada a seara administrativa, né? Enfim, que é mais ou menos um processo de tomada de contas, por exemplo. Por outro lado, quando a gente pensa em um processo de tomadas de contas também, a gente também poderia pensar na possibilidade de celebração de termos de ajustamento de conduta, por exemplo. Mas o termo de ajustamento de conduta ele vai ter o mesmo peso jurídico que um acórdão aqui, condenatório em prestação de contas, porque ele vai valer como título executivo extrajudicial. E aí você vai ter que, enfim, entrar com a execução específica de título executivo extrajudicial com base no CPC. Tá? Ainda nesse ponto, né, o pregoeiro, então, ele vai ser um servidor. Se você pegar qualquer resumo, enfim, qualquer manual mais resumido, ele vai trazer essa simples informação. Só que para rebuscar um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais, existe a possibilidade de não ser um servidor? Existe. Porque, pensa no seguinte, né, e aí eu trouxe o precedente do Tribunal de Contas também, mas o grande objetivo do pregão é eficiência, celeridade e economicidade.
a gente vai perceber que isso está vinculado a diversos pontos, mas ele é um procedimento extremamente mais célere. É por isso até que você se justifica o pregão eletrônico. Agora, se na localidade, enfim, se quando você vai realizar o pregão não existe um servidor qualificado para atuar na função de pregoeiro, existiria a possibilidade para o Tribunal de Contas de você contratar um terceiro estranho à administração pública. Esse é um ponto mais aprofundado. Numa prova de primeira fase, você vai colocar que ele sempre vai ser um servidor qualificado, né? Ou seja, ele vai ser um servidor da administração pública. Só que existe precedente no Tribunal de Contas onde você pode contratar um terceiro estranho à administração pública, né? E a justificação é quando não exista um servidor qualificado para atuar no quadro do órgão da entidade promotora do referido certame. Então, olha que interessante. Eu trouxe as regras gerais, né? Primeiro eu disse, olha, vai ser sempre um servidor, e agora eu estou relativizando. Eu vou querer relativizar também o menor preço. Vai ter um precedente que eu vou trazer específico em relação a isso. Mas o tipo vai ser sempre menor preço. E aí eu fiz aquele parâmetro a respeito do threshold técnico. Só que existe exceção. Existe uma exceção consagrada pelo Tribunal de Contas que é muito criticada pela doutrina, né? Aí, por exemplo, Marçal Justem Filho, Rafael Oliveira, alguns autores vão criticar esse posicionamento, porque se trata da possibilidade de concessão de serviços em aeroportos, por exemplo, né? Enfim, não é bem concessão, né? Mas porque aqui a gente não está falando especificamente de concessão, mas, por exemplo, existe um precedente no Tribunal de Contas que extrai, né, essa vinculação menor preço e trabalha com a maior oferta. E aí a crítica justamente é a ausência de previsão legal, enfim, a inovação, né, com base em atos infralegais, né? Enfim, você está trazendo um novo tipo licitatório. Mas existe esse precedente do Tribunal de Contas, então o que é um ponto importante também, que a gente precisa destacar, né? A respeito da obrigatoriedade ou não de utilização do pregão. Aqui eu também vou fazer algumas ponderações. Se você for analisar a Lei 10.520 literalmente, você vai perceber que se trata de uma faculdade, né? Porque a lei vai falar na possibilidade de o administrador poderá se valer, né? Então, aqui, enfim, uma interpretação legal, estrita, né? Você precisa analisar isso como uma faculdade. Só que em âmbito regulamentar, por exemplo, quando a gente trata de pregão eletrônico, existe uma obrigatoriedade. E aqui um outro ponto também, esse novo regulamento que está vindo disciplinar o pregão eletrônico também objetiva uma obrigatoriedade de utilização do pregão. Isso quer dizer o quê? Que basicamente precisa se valer do pregão sempre para a contratação de bens e serviços comuns, né? Não se utilizar do pregão seria um atentado, por exemplo, ao corolário da eficiência, que é o princípio subprincípio para alguns da economicidade, né? Esse posicionamento de que seria uma faculdade, né, é o posicionamento do Alexandre Santos Aragão e do Marçal Justem Filho. Esse é o principal posicionamento para vocês adotarem em prova, tá? Por isso que eu deixei em negrito aqui. O TCU vai entender como obrigatória, né? Daí eu trouxe um precedente de 2012. Na contratação de bens e serviços comuns, deve ser utilizado o pregão, preferencialmente na forma eletrônica. Aqui eu também quero fazer um parâmetro. Por que preferencialmente na forma eletrônica? Isso hoje perde um pouquinho a relevância. Porque a gente tem que pensar, né, que no início, né, da utilização do pregão, com a regulamentação dele, o maior objetivo do pregão era deixar de se utilizar o pregão presencial. A Lei 10.520 basicamente vai regulamentar o pregão presencial. E com base em economia, eficiência administrativa, o maior objetivo era que se deixassem de usar o pregão presencial. Só que aqui também tem um problema, dois problemas na verdade. O primeiro é o seguinte, existia um posicionamento inicial que acabou não se consolidando, né, não é o entendimento majoritário hoje, mas de que o pregão físico, presencial, ele seria subsidiário. Ou seja, em regra você tinha que adotar o pregão eletrônico. Só que com base nos próprios argumentos do Tribunal de Contas em eficiência e economicidade, você consegue deixar de se utilizar dessa obrigatoriedade do pregão eletrônico, né, da preferência pelo pregão eletrônico. Por exemplo, amostra. Existe uma grande controvérsia, né, a respeito da possibilidade de amostra no pregão.
E aí, se você pegar, enfim, a doutrina, você vai pensar, a fundamentação vai ser justamente essa, olha, pregão, quando você está discutindo sobre a amostra, o pregão presencial ele é muito mais eficiente. Ele é muito mais eficiente por algumas razões. A primeira, no pregão eletrônico, quando a pessoa vai se cadastrar, né, e realizar a elaboração do seu login e senha, ela basicamente vai ter que apresentar todos os documentos de habilitação. Basicamente, não são todos. A gente sabe que a lei do pregão, para ser mais célere, vai inverter as fases de habilitação e julgamento. Eu também vou tratar desse ponto específico. Mas essa é a primeira razão do pregão físico em algumas oportunidades ser mais eficiente. Porque basta a presença e um simples preenchimento de que atende os requisitos de um formulário para se viabilizar a continuidade do procedimento. No caso do pregão eletrônico, você tem que já anexar, como se fosse um processo eletrônico, uma série de certidões, mesmo não sendo todos os documentos de habilitação, são mais documentos do que os exigidos no pregão físico. No mesmo sentido, se a gente fosse discutir a amostra no pregão eletrônico, vamos pensar num exemplo muito básico. Olha, eu quero comprar canetas daquele tipo da BIC, só que existem várias marcas, mas eu quero ter contato com cada exemplar de cada caneta para saber qual delas, de fato, vai ser vai atender aos requisitos técnicos do edital. Olha que interessante. O tipo é menor preço, mas eu estou vinculado aos requisitos técnicos mínimos do edital. E a administração pública pode e deve sim aferir se o edital é respeitado sob pena da própria inabilitação. Né? Esse é um ponto importante. Agora, quando a gente está falando em amostra, no âmbito virtual a questão da amostra é muito mais complexa, muito mais complicada. Você precisa interromper a sessão, né, eletrônica, você precisa marcar uma data fixa, com o horário certo, para análise da amostragem, e depois você precisa retomar. Então a própria doutrina vai fundamentar que não, você não tem que sempre adotar preferencialmente a modalidade e a forma eletrônica, porque em alguns casos o pregão físico ele vai ser mais eficiente. Né? E aí, enfim, se for uma questão discursiva, vocês colocam que, além desse posicionamento do Tribunal de Contas, ele tem adotado uma postura atual de falar que se adota preferencialmente a forma eletrônica, mas, adotando-se a física, tem que ser fundamentada. E o administrador público pode fundamentar, por exemplo, com base na necessidade de realização de uma amostragem, né, que é um ponto importante assim. Né? E essa é mais ou menos o terceiro entendimento da doutrina do Carvalhinho. Né? Caso o administrador não adote, ele deve justificar para se verificar se os motivos alegados guardam congruência com o objeto do ato, né? Ou seja, ele está exercendo aqui, né, uma faculdade que ele deve fundamentar. Né? Isso é um ponto interessante. Aqui eu também preciso fazer uma distinção. Eu me preocupei em colocar no slide, basicamente, a disciplina legal. Aí você vai falar assim, por que você fez isso? Porque além do fato da possibilidade iminente do decreto poder ser alterado, que existe essa possibilidade agora, enfim, já está sendo discutido, já tem projeto, já tem inclusive redação, vocês podem encontrar isso na internet com facilidade, ou seja, se eu me imiscuir muito num decreto que pode ser alterado, a aula perde um pouco a produtividade, existe aquele ponto de que esse regulamento, ou seja, esse decreto regulamentar do chefe do Poder Executivo Federal, não vai poder vincular os demais entes. Essa é uma outra forma de justificar também. Porque, enfim, é um exercício... Eu falei que ele poderia vincular o Parlamento Federal, o Legislativo Federal, o Judiciário Federal, quando do exercício de uma função atípica, contratação. Mas não os demais entes, porque eles têm essa competência constitucional para regulamentar. Né? Esse é um ponto importante aqui. Por que eu estou falando isso tudo? Porque aqui a gente já está adentrando um pouco no que eu falei da fase de competição que se desmembra em duas hipóteses. Né? Então, primeiro critério de menor preço, você estabelece uma ordem de classificação. Aí, na Lei 10.520, né, e no próprio regulamento que trata do pregão físico, você pega as 3 melhores propostas, né, até 10%, enfim. Então, a gente aqui está fixando, né, dando uma margem para quem apresentou uma proposta ali até 10% mais alta do que o licitante vencedor, né, essa pluralidade de licitantes que apresentaram uma proposta até 10% mais alta, eles vão poder fazer novos lances verbais
com o pregoeiro até a proclamação do vencedor. Tá? Se você não tiver essas 3 propostas, no mínimo, aí você pode se valer, né, de outros licitantes, enfim, que talvez estivessem na margem de 12%, enfim, aumentando ali esse threshold, esse limite de 10%. Só que se você for no decreto do pregão eletrônico, você não encontra essa limitação. Isso aqui é um ponto interessante. É uma das distinções. Né? Então, por exemplo, essa limitação de 10% numa prova, a gente tem que se valer para o pregão físico, né, e para o que a gente encontra regulamentado na própria Lei 10.520. Mas não é isso que você vai encontrar no decreto. E no novo projeto também não. Isso é um ponto importante. Um segundo ponto aqui também é que existe uma ordem lógica no pregão físico para a apresentação dessas propostas. O que isso quer dizer? Que eu poderia falar sim em preclusão. Em preclusão de se valer do direito do lance verbal. No pregão eletrônico você não vai encontrar isso. No pregão eletrônico a lógica é muito semelhante, inclusive, à própria lógica do processo eletrônico. Existe a possibilidade, aos 49 do segundo tempo, do licitante ofertar a proposta. Isso pode se valer de forma estratégica para que ele não haja tempo útil para os demais apresentarem uma contraproposta ou analisarem a proposta e apresentarem uma proposta de valor mais baixo. Tá? Esse é um ponto importante aqui de distinção. Numa prova de primeira fase, tratando da Lei 10.520, vocês abordem esse limite de 10%, né? E se não tiver no mínimo 3%, aí você pode abrir para os demais. Não existe essa limitação se a questão estiver falando especificamente sobre pregão eletrônico. Né? Aí a gente vai ter que esperar o novo regulamento para ver o que ele vai tratar especificamente também a respeito disso. Né? E aí eu trouxe um posicionamento a respeito da amostra, né? Daquela questão que se discutia a respeito da amostra. Né? Existe a possibilidade, o TCU tem um entendimento nesse sentido, de amostras na contratação de bens e suprimentos de tecnologia de informação na modalidade pregão. Porque essa possibilidade ao não se valer da amostra, a grande discussão a respeito disso era a própria celeridade. Se você não estaria inviabilizando a celeridade do procedimento, que é o que justifica a própria Lei 10.520, que é a que justifica o pregão. Né? Enfim, existe a possibilidade, né, e aqui é interessante porque o acordo do TCU vai abordar a característica essencial do pregão, que é a celeridade. Né, prevista inclusive no próprio decreto 3555 de 2000, que é o decreto que vai regulamentar o pregão físico. Tá? Esse é um ponto importante. O Tribunal de Contas tem um entendimento também, esses não são os mesmos acordos, de que essa exigência de amostra só poderia ser feita na classificação. Né? Ou seja, para não comprometer a celeridade, eu só faria a exigência da amostra do primeiro colocado. Por que isso? Né? Quando a gente está tratando aqui do pregão, qual é a principal vantagem do pregão para a Lei 8666? Qual é a principal razão do esvaziamento da Lei 8666? Se a gente for lá na Lei 8666, a gente vai encontrar que primeiro a gente vai habilitar os licitantes, para depois julgar as propostas e proclamar o vencedor. O objetivo disso, qual era esse objetivo? Né? E aqui para o pregão tem uma questão específica também interessante. O objetivo disso era garantir, né, que só seriam julgadas propostas de licitantes efetivamente habilitados naquele certame. Qual é o problema? Enfim, que eu sempre falo. Vamos supor que todos nós aqui dessa sala estamos participando do certame licitatório. É muito mais fácil eu julgar, escolher um único colocado, o primeiro colocado, e habilitar ele. Se ele for inabilitado, eu vou para o segundo. Por quê? Porque esses documentos de habilitação são todas aquelas certidões, certidões tributárias, certidões relacionadas a, por exemplo, pagamento de débitos trabalhistas e assim sucessivamente, pagamentos de impostos e assim sucessivamente. Então, isso gerava um ônus, uma demora muito grande para a administração pública. E um outro ponto também, se você tem uma decisão que te inabilita, existe a possibilidade, como é uma decisão administrativa, de você ingressar com mandado de segurança e pedir o efeito suspensivo daquela decisão. Daí você está trancando o certame licitatório e a administração pública percebeu que a utilização pela Lei 8666, né, do procedimento da licitação, muitas vezes inviabilizava a própria contratação, porque não se chegava ao fim. Tá?
Veio então a lei do pregão com essa noção, ou seja, e aí é interessante porque depois o RDC vai adotar isso, a PPP vai adotar isso, no RDC vai ser obrigatório, na PPP vai ser uma faculdade, e isso continua sendo adotado. O novo Estatuto das Estatais, a Lei 13.303, também vai adotar essa inversão de fases, que basicamente eu vou julgar antes e habilitar só o primeiro. Tá? Qual é o problema do pregão? O problema do pregão, e não se pode desconsiderar esse ponto, porque uma prova discursiva muito importante, é o seguinte: como o tipo licitatório aqui é menor preço, é muito difícil você inabilitar, né, para o administrador público, quando ele tem o menor preço em mãos, e ele vê que aquele valor ele é um valor extremamente adequado ali para as pretensões de interesse público secundário da administração pública, é muito difícil ele adotar uma postura rigorosa a respeito de inabilitação ou habilitação. Porque ele já tem em mãos o que ele considera que é a melhor proposta. Né? Então, isso é um ponto levantado, né, pela doutrina, que não pode ser desconsiderado. Ou seja, é uma desvantagem a respeito de você inverter o procedimento. Tá? Porque uma vez que você já tem aquela proposta, vamos pensar que talvez o segundo colocado não tenha uma proposta tão interessante, né? Enfim, existe uma margem de discrepância muito grande entre o primeiro e o segundo, e aí o administrador se vê, então, muitas vezes sugestionado a não inabilitar. Tá? Esse é um ponto importante também. Se perguntarem para você, numa prova discursiva, uma das desvantagens, aponte desvantagens da inversão de fases no pregão. A possibilidade de seleção adversa, né, com a questão do menor preço, e aí, nesse sentido, a influência que a proposta pode exercer na imparcialidade do administrador no âmbito da habilitação e inabilitação. Tá? Esse é um ponto interessante aqui a respeito disso. A lei vai vedar a garantia de proposta. Eu trouxe especificamente esses dispositivos expressos da Lei 10.520 porque não deixa de apresentar alguma influência no nosso caso concreto. Né? Enfim, é vedada a exigência de garantia de proposta, aqui a aquisição do edital pelos licitantes como condição de participação. Você já encontrava em pequenos municípios, por exemplo, um valor exacerbado para a aquisição de um edital, pagamento de taxas e emolumentos, salvo, né, relacionados, enfim, à cópia, xerocópia do edital. Né? Esse é um ponto importante. Né? Esse é um ponto importante porque a lei ela vai tentar garantir a ampla participação do certame. Né? Esse é o principal objetivo, né? Garantir isonomia aqui. Né? Enfim, esse é o principal ponto. Só que uma coisa, e tangenciando o nosso caso concreto, é a garantia de proposta. Outra coisa é a obrigação de assinar o contrato após ser declarado vencedor. Porque a gente vai encontrar que existe um próprio processo administrativo sancionador quando o particular, né, após o certame declarado vencedor, não venha assinar, né, o contrato. Né? E isso se fundamenta, em parte, também com base na própria eficiência, porque muitas vezes, e aí tem toda aquela discussão da Lei 8666, enfim, que eu não vou adentrar, a respeito da vinculação da proposta, da vinculação dos termos da proposta, enfim, da possibilidade de alteração daqueles termos a depender do lapso temporal que se demora para realizar o certame, enfim, mas não é muito o caso aqui do pregão. Né? Então, uma coisa não é a garantia, outra coisa é a obrigação que ele tem de fato, após ser declarado vencedor, de assinar aquele contrato. Tá? Aqui, pessoal, eu trouxe um outro ponto também, né, que é o principal ponto relacionado a isso que eu acabei de descrever, né, que é o informativo 225 do Tribunal de Contas. No pregão não é possível a desistência de oferta. Né? Então, recebido o envelope da proposta, ela está formalizada. O pregoeiro não tem a faculdade, porque esse caso específico, né, o pregoeiro, como era um pregão físico, ele devolveu a proposta ao licitante que afirmou que não ia ter condições de cumprir o que ele propôs. O pregoeiro não tem a faculdade de devolver o envelope ao licitante como se o documento nunca houvesse sido entregue, nem de mantê-lo no processo para fins de registro histórico. Né? Então, o TCU ele vai trazer que, com base no próprio artigo 4º, inciso 11 da Lei 10.520, o pregoeiro tem o poder e dever de desclassificar
aquela proposta. Ele não pode simplesmente desconsiderar aquela proposta, ele não pode isentar o licitante a respeito de eventuais custos, enfim, ônus decorrentes dessa desclassificação da proposta. Né? Então, isso é um ponto interessante para ser cobrado em prova. Não existe a possibilidade de desistência da oferta. Né? Isso vai valer tanto para o físico, com o recebimento dos envelopes, como para o eletrônico, quando você der lá, enfim, o upload da sua proposta no sítio virtual respectivo. Tá? Sofre alguma sanção? Sofre sanção. Inclusive, é o objeto do nosso caso concreto. Um dos exemplos de sanção é a própria inabilitação de contratação com o poder público. E aí a discussão vai ser, não, eu vou trazer também alguns precedentes, mas a discussão vai ser, não, então se ele sofre essa sanção no âmbito do Estado, que é uma discussãozinha já meio batida, se ele sofre essa sanção no âmbito do Estado, ele vai poder contratar com a União? Ou não vai poder contratar com a União? Enfim, você vai ter, se existe uma limitação territorial a respeito, por exemplo, do ente federativo, né, que aplica aquela sanção ou não. Você já tem, por exemplo, julgados dizendo que sim, que se limitaria. Né? Porque tem toda aquela discussão, olha, mas se ele está inabilitado para contratar com o Estado, por que ele vai ser considerado habilitado para contratar com a União, por exemplo? Enfim, que é mais ou menos a resposta do nosso caso concreto. Porque anteriormente você falou a questão da assinatura. No caso concreto, que foi a sanção aplicada porque ele não assinou. Isso. Então seria essa mesma linha. Seria exatamente nessa linha. A possibilidade de sanção, inclusive, se encontra na legislação, na expressa. Aí não é fruto de jurisprudência, não. Tá? Muito bem. Nesse mesmo sentido, aqui eu trouxe um outro ponto interessante também. Quando a gente fala em pregão, existe uma vantagem e uma desvantagem. Né? Qual é a vantagem do pregão? Por que eles conseguem fazer um preço, o objetivo do pregão é escala e é preço mais baixo? Porque quando você tem a produção, né, em escala, né, de um determinado bem, você tem a possibilidade... Isso é totalmente aspecto de economia no direito. Né? Quando você tem uma economia em escala, o que isso quer dizer? Que os custos fixos daquele produtor, daquele bem, daquele fabricante, eles tendem a ser mais baixos, né? Porque ele já tem uma localidade para a realização daquela produção, ele já tem a expertise técnica, já dota do maquinário necessário para realizar aquele tipo de produção. Então, isso quer dizer que ele tem uma possibilidade de sustentar lucros mais baixos, né? Se os custos fixos, como aluguel, maquinário, enfim, são mais baixos, ele vai conseguir reproduzir isso no preço final. Então isso quer dizer que se você comprar em escala, isso é mais barato. Só que existe um outro problema, que é o seguinte, muitas vezes, tendo em vista, né, enfim, que grande parte desses bens são ofertados quase que sempre pelos mesmos licitantes, né, em regra, existe toda aquela discussão, enfim, que não é o âmbito do nosso encontro, mas de cartel, enfim, existe toda essa possibilidade de inflar os preços e você perder a vantagem da economia de escala. Então, sempre tem um debate em licitação sobre possibilidade de agrupamento, né, ou possibilidade de individualização. Né, agrupamento em lotes, agrupamento para você se valer da economia de escala ou a individualização. E o argumento para os dois lados é sempre o mesmo, né? Mais consubstanciado na ideia de economicidade. Por que eu trouxe esse entendimento? Porque depois eu vou trazer um outro em sentido oposto. Né? O agrupamento restringe o caráter competitivo quando as peças são usualmente fabricadas por empresas de ramos distintos. Então, software para gestão de biblioteca e arquivo físico para guarda de documentos. Olha que interessante, ele está basicamente dizendo o seguinte, não agrupa, por quê? Porque são empresas distintas e você, na verdade, está submetendo a administração pública à venda casada, né? Que é uma dessas possibilidades. Só que esse tipo de análise vai ser sempre casuística. Esse que é o maior problema de se definir isso. Né? Esse tipo de análise sempre vai ser casuística. Então, esse é um precedente, por exemplo, que veda o agrupamento, porque ele considera que você poderia ter, né, uma ampliação na competição e uma ampliação da benesse econômica de menor preço para a administração pública se você desmembrasse em setores avulsos. Tá? Aqui é um ponto importante também. Obras e serviços de engenharia. Né? Poderia causar, num primeiro momento, você poderia ser totalmente... quando você pensar, por exemplo, em serviços de engenharia, né? Obras, a gente não vai ter muita discussão.
Você vai excluir a aplicação no caso de obras. Mas e serviços de engenharia? Né? E aí, claro, vamos diferenciar obras e serviços de engenharia. Eu não consigo. Existem possibilidades onde a gente pode ter uma interseção aqui muito difícil de se diferenciar. Você tem um livro dele, Lopes Meireles, lá, enfim, Direito de Construir, que ele tenta fazer essa diferenciação. Mas é complicado você diferenciar isso. Qual é o posicionamento hoje que você vai adotar? Eu trouxe uma súmula do TCU, que é o posicionamento que você vai adotar em prova hoje, que ela é mais antiga. Mas por que eu trouxe essa súmula? Porque o novo regulamento do pregão, ele vai tentar, um dos dispositivos, ele vai justamente sedimentar o entendimento do Tribunal de Contas. É interessante. Por isso que o TCU está cada vez mais relevante, porque o próprio legislador, né, nesse caso específico, o chefe do Poder Executivo, enfim, com esse regulamento, ele vai tentar se adequar ao posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Contas, que diz o seguinte: o uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei 10.520. Então, em obras e serviços de engenharia, em regra, não cabe, mas serviços comuns de engenharia, você encontra a possibilidade de utilização do pregão e do pregão eletrônico. Tá? Essa súmula é uma súmula um pouco mais antiga, lá de 2013, mas essa súmula está sendo positivada agora, nessa nova redação que ainda não saiu da nova regulamentação do pregão eletrônico. Então é um ponto importante aqui. Né? Enfim, os manuais vão falar dessa súmula, vejam os manuais que tratem de forma mais sucinta do pregão, vão falar dessa súmula, porque esse é um ponto que traz alguma controvérsia. Né? Enfim, e aí eu vou trazer o posicionamento do Marçal Justem Filho e do Alexandre Santos Aragão. Né? Existe a viabilidade para as obras e para os serviços de engenharia que podem ser classificados como comuns. Né? E daí o Alexandre Aragão ele traz aquela analogia com o direito penal para falar em dúbio pró pregão. Né? Enfim. Eu trouxe o posicionamento dele, ele foi inclusive incluído na banca da Procuradoria, ele não estava na PGE, foi incluído ontem, eu acho. Substituído pelo professor o Cláudio Brandão. Saiu o Cláudio Brandão e entrou o Alexandre Santos Aragão. Enfim, foi basicamente isso que eu vi. Tem que lembrar que ele é procurador, que ele está dentro ali inserido aí na Procuradoria do Estado em toda essa lógica de dificuldade da fazenda pública, enfim. Então, esses são os posicionamentos, tá? Essa discussão é uma das discussões mais relevantes, caberia em obras e serviços de engenharia. Serviços de engenharia que podem ser classificados como comuns, cabe. Não tenho como distinguir para vocês serviços de engenharia e obra, tem dificuldade. E Marçal, Justem Filho e Alexandre Aragão entendem que caberia também para a obra, se você puder classificá-la como comum. Né? Enfim. Interessante possibilidade recursal. Né? Declarado vencedor, né, os licitantes interessados eles podem apresentar de forma imediata e motivadamente a intenção de recorrer. Né? E daí você tem preclusão. Né? Esse é um ponto interessante. Então, uma vez declarado vencedor, né, do certame, existe a possibilidade de recurso administrativo. Né? E aí, claro, apresentado o recurso administrativo, você tem a decisão. Né? Olha o inciso. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias. Por que eu coloquei 3 dias em negrito aqui de novo? Eu quero ser responsável com vocês. A gente tem esse prazo de 3 dias, mas o novo regulamento que está para sair vai falar em 2 dias. Depois vocês vão ter que ficar atentos aí, principalmente se for o regulamento sair e a gente tiver uma prova de concurso logo depois, que é a possibilidade que pode ocorrer. Esse regulamento não tem número ainda, por isso que eu não coloquei número nenhum aqui. Tá? O prazo de recurso é de 3 dias, né? E aí depois você tem o prazo de contra-razões recursais do vencedor, também em 3 dias. Só que o novo regulamento ele vai falar em 2 dias. Tem que dar uma olhada nesse prazo de 2 dias previsto aí no novo regulamento, se ele sair a tempo. Tá? Mas, em regra, esse é o prazo que a gente encontra no próprio artigo 4º da lei. Tá? Enfim, aqui também a gente poderia fazer todas essas discussões a respeito da possibilidade de um regulamento diminuir um prazo tipificado na legislação. Enfim, tem todas essas discussões a respeito disso. Ainda nesse sentido, né, uma outra distinção, né,
Eu vou voltar a falar da inversão de fases, mas eu já tinha falado basicamente da possibilidade de inversão de fases, né? Aqui também a adjudicação vai preceder a homologação. Tem alguns autores que falam, não precisa nem distinguir, efeito prático é o mesmo, né? Você pegar o Flávio Amaral Garcia, por exemplo, ele não vai querer distinguir, enfim, falar das consequências práticas disso, né? Mas só para vocês terem isso, né? O vencedor ele vai ser adjudicado no objeto licitado, né? E o que quer dizer adjudicar, né? Conceder, atribuir, integrar, submeter, conferir. É interessante porque, por exemplo, ele vai estar fornecendo um bem, né? Então ele está adotando uma postura. Então se vai entregar a esse licitante o direito de fornecer esse bem, né? Fica muito abstrato. E a homologação, após a fase de julgamento, adjudicação, decorrer de todos os prazos de recurso, a autoridade vai ratificar os atos anteriores, confirmando, né, a validade daquele procedimento perante a lei. É interessante por que eles falam que não tem muita consequência prática a respeito disso, porque vai poder ser judicializado igual. Você vai poder ter da decisão que homologa, você vai poder ter, por exemplo, um mandado de segurança, enfim. Não muda muito, né, a inversão dessas ordens, enfim. Mas uma prova de primeira fase, né, está aí. Né? É uma das formas também de você distinguir até que onde o pregoeiro vai atuar. Né? Ele vai atuar até antes da adjudicação. Né? Então, e se não houver recurso? Aqui é um outro ponto também. Se você não tem recurso, aí você, em regra, vai ter essa adjudicação imediata com base na lei. Né? Mas como eu falei para vocês, recorrendo ou não recorrendo administrativamente, se ele sentir que ele não tem chance na esfera administrativa, ele vai ingressar no judiciário. Não vai ter muita discussão a respeito disso. Né? A respeito de quem é responsável, né, se a gente pensar na legitimação subjetiva, é a administração pública, né, para adjudicar e homologar, não é o pregoeiro. Isso é um ponto importante também. Tá? Ele vai conduzir os trabalhos, né? Mas em regra é a administração pública que vai adjudicar e homologar o procedimento. Né? Vamos falar da sanção então, né? Já chegando mais próximo da resposta do nosso caso e na resposta da indagação da nossa colega também. Né? Quem for convocado, né, e não celebra o contrato, ele não vai poder licitar e contratar com o poder público. E ele vai ser descredenciado, né, como fornecedor por até 5 anos. E ele ainda pode tomar uma multa se tiver a previsão do edital. Vocês têm que pensar, isso é um outro ponto também. Muita gente fala, o pregão ele não é tão... ele é mais maleável a respeito do princípio da vinculação ao edital. Mentira, não é isso. Não é verdade isso. Isso é um entendimento equivocado. O pregão ele não é mais maleável a respeito da vinculação do edital. O que a doutrina vai defender, enfim... Rafael Oliveira, Marçal Justo tem Filho, Alexandre Santos Aragão, é justamente que, por serem objetos comuns, bens comuns, de simples descrição, existe uma maior facilidade, por exemplo, do pregoeiro ou da administração pública, corrigir eventuais imprecisões com base na autotutela do edital e do próprio certame. Mas isso ele não é menos vinculado ao edital do que a Lei 8666. Isso é um posicionamento equivocado. Existem até questões que tentam te induzir a esse erro. Né? Ambos são procedimentos vinculados à vinculação ao edital. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala em multa, a gente tem que encontrar essa previsão no edital. E a fundamentação para essas previsões é isonomia. Tá? Essa é sempre a fundamentação. Porque, a depender da redação de um edital, isso daqui fica muito interessante quando a gente começa a discutir correção monetária, reajuste do equilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo. Não é bem ao pregão aqui, né? Mas, por exemplo, se você tem um edital que prevê correção monetária, ou você tem um edital que não prevê correção monetária, isso pode ser a posteriori impugnado, e principalmente a respeito de juros setoriais, ou juros com base na Selic, por exemplo. Isso pode ser impugnado por alguém que não tenha participado do certame, por entender que a ausência daquela menção, aquela correção, aqueles juros, teria o condão de frustrar o caráter competitivo. Né? A sanção funciona da mesma forma. A fundamentação está sempre em isonomia aqui. Né? Poderia ser que o licitante interessado não participasse, né, daquele certame ou participasse daquele certame, a depender da redação do edital aqui. Né?
Aqui é interessante, né? Porque, enfim, se considera que seria uma nova espécie da sanção, né? Quando a gente fala em descredenciamento do fornecedor. Né? Porque existem esses cadastros, né? O SCAF, por exemplo, é um cadastro. SCAF. E aqui também é um outro ponto interessante. Por que a gente tem mais um fundamento para limitar o respectivo ente? Quando eu falo da sanção de descredenciamento, por exemplo, por que eu tenho mais um fundamento em favor do particular para limitar determinado ente? Porque o próprio Tribunal de Contas vai considerar que regulamento a respeito de credenciamento também tem autonomia normativa dos demais entes. Então, não é o fato de eu ter sido descredenciado no âmbito federal que eu não vou poder contratar com o Estado. Porque o Estado pode ter uma regulamentação própria a respeito de descredenciamento. Ele não vai seguir aquela lógica geral do funcionamento da STJ, que a administração pública serviria a sanção do 87 da lei de licitação para todos os entes, né? Quando a gente fala de credenciamento. Sim, não. Não segue. Não segue. Até o enunciado da PGM também, acho que é 43. É exatamente isso. Se você é punido pela sanção da lei de licitação, independente de ser municipal ou estadual, vai para todos. Vai para todos. Mas esse... O credenciamento não, né? Não, o credenciamento não. Se você pegar, por exemplo, os manuais, exatamente essa era a discussão, né? Uma discussão importante, porque você tem posicionamento para os dois lados. Olha, não é o fato dele ter sido... E daí tinha aquela discussão da hierarquia, por ausência de hierarquia entre entes federativos, né? Se tinha união. Então se ele foi desabilitado pelo Estado, ele pode contratar com a União, mas se ele foi inabilitado pela União, ele não poderia contratar com o Estado nem com o município. Você tinha aquela discussão que tem desapropriação também, de ausência, né? Ao menos a priori, de hierarquia de interesses, né? Da União, dos Estados e dos municípios. Aqui, a respeito de credenciamento no âmbito do pregão, não. É até interessante você falar isso, porque, por exemplo, olha uma outra discussão importante que eu tinha que ter falado no início, e foi ótimo você me lembrar. Vamos supor, a Lei 10.520 vai falar do pregão eletrônico, enfim, vai falar da necessidade de um regulamento para o pregão eletrônico. Aí tinha uma discussão velha que é no seguinte sentido: se não tiver regulamento, gente... Então, por exemplo, vamos supor que o Rio de Janeiro não tem regulamento. Eu sei que tem, mas vamos supor que ele não tenha. Aí... ele pode se valer da Lei 10.520 para se valer do pregão sem regulamentar? E aí a doutrina majoritária vai dizer que sim. E aqui o negócio vai ficar interessante, porque a nossa tendência seria o quê? Olha, vai aplicar o regulamento da União. Vai aplicar os decretos que regulamentam a matéria no âmbito da União. Não. Ele vai aplicar diretamente a Lei 10.520. Isso também serve... porque, por exemplo, você tinha procedimentos onde você pegava um ente federativo e ele ia lá na definição do decreto expedido pelo chefe do Poder Executivo do que seria bem comum para se defender, por exemplo, numa improbidade, dizendo, olha, mas a União diz que aquilo é bem comum. Esse argumento não serve para o Estado, porque existe essa independência, inclusive nessa definição. Isso é interessante, você encontra isso no manual do Marçal Justo Filho, você encontra isso no Rafael Oliveira. Esse ponto é interessante. Ou seja, da mesma forma como você não tem uma vinculação à regulamentação federal, porque olha que interessante, quem é que vai regulamentar? O chefe do Poder Executivo Federal. Mas eu falo que os entes federativos são autônomos. Aqui é uma questão de separação dos poderes básica. Então, o chefe do Poder Executivo Federal vai trazer um regulamento que vai vincular o chefe do Poder Executivo Estadual. A gente estaria violando aqui aquela clássica noção de separação dos poderes. Então o entendimento majoritário é que não. Tá? Isso é um ponto importante aqui a respeito disso. Por isso que se você pegar alguns manuais, eles não vão adentrar muito na seara do decreto. Porque, principalmente se for um manual voltado... Mas eu já peguei manuais mais genéricos, mas assim, voltado a concursos estaduais. Porque você não vai ficar vinculado, você vai aprender as normas gerais. Né? Funciona um pouco diferente a respeito de alguns entendimentos que a gente encontra da Lei 8666, por exemplo, tá? Que fixa essas normas gerais. Mas essa regulamentação, se a lei não fixou uma regulamentação, eu não posso vincular o chefe do Poder Executivo estadual ao regulamento do chefe do Poder Executivo Federal. Eu não posso fazer isso.
Entendeu? Ah, então você está me dizendo que esse novo decreto que vai entrar em vigor é importante? É muito importante. Mas esse novo decreto, se tiver conflito entre esse novo decreto e a administração pública estadual, por exemplo, o que vai prevalecer? O da administração pública estadual. Outro ponto importante também, os próprios decretos vão trazer expressamente isso, que ele só se aplica à administração pública federal. A única hipótese de irradiação dos efeitos, né, para uma instância sobressalente é quando eu falo, por exemplo, dos demais poderes da União, que é o poder legislativo e o poder judiciário em sua função atípica. Essa é a melhor forma que eu posso deixar isso claro para vocês. E isso é um caso, isso é muito interessante para cair numa prova assim, né, toda essa discussão a respeito. Porque, na verdade, o que a gente está discutindo, na verdade, é legalidade versus regulamento lá da Constituição, né? Enfim. Informativo 160 do TCU. Olha que interessante, trazendo, né, fundamentando aquilo que eu tinha trazido para vocês. A não adoção do pregão na forma eletrônica sem a comprovação da inviabilidade ou desvantagem de sua utilização pela autoridade competente pode caracterizar ato de gestão antieconômica, né? Então, olha que interessante aqui, eles trazem a questão da territorialidade, né? Em especial quando o certame na forma presencial ocorrer em localidade distinta daquela que o objeto da licitação deveria ser executado, contrariando a própria Lei 8666. Vamos voltar nesse ponto da colher. Aqui eu vou comprovar para você agora o que eu falei anteriormente. A Lei 10.000, a Constituição, ela não vai determinar que a União tem que exaurir normas gerais em um único diploma. Isso quer dizer o quê? A Lei 8666, algumas disposições da Lei 8666 se aplicam ao pregão? Sim. Só que olha que interessante, não é automático. Você não pode fazer essa analogia automática. Se vocês forem na Lei 8666, eu vou até pegar aqui expressamente, se vocês forem na Lei 8666, ela teve uma alteração, né, lá deixa eu ver se eu acho aqui um número específico da lei. Mas ela teve uma alteração no artigo 3º, né, a Lei 8666. E com essa alteração, né, por exemplo, a gente tem até uma antiga jurisprudência do STJ que diz: a licitação modalidade pregão aplicam-se subsidiariamente disposições da Lei 8666. Só que a Lei 8666 ela sofreu uma alteração, né, lá no seu artigo 3º, e a lei que altera a Lei 8666 no seu artigo 3º, ela traz uma menção no artigo 2º que é muito importante, porque ela vai dizer o seguinte: essas alterações se aplicam à lei do pregão. O que isso quer dizer? Que o próprio legislador não considera que é automática essa aplicação. Então a gente não pode considerar como automática a aplicação da Lei 8666 em todos os pontos. Deixa eu só tentar achar aqui especificamente o número da lei. Enfim, ela não é muito relevante assim para demais matérias, mas ela traz esse ponto que é bem interessante. Aqui. Enfim, eu não vou encontrar agora. Tá a remissão no artigo 3º da Lei 8666. Né? Ela vai ser alterada por uma legislação que vai expressamente mencionar que se aplica aquela alteração ao pregão. Ou seja, o que a gente interpreta a respeito disso mutatis mutandis é que qualquer alteração à Lei 8666... Oi? 12.348. Isso aí. Não sei porque eu não estou achando aqui. 12.348. Né? Porque daí você tinha alteração do artigo 3º da Lei 8666 com base em medida provisória, depois tem a alteração dessa lei. Se você for nessa lei específica, que altera o artigo 3º, o artigo 2º dessa lei vai dizer: essas alterações se aplicam à modalidade do pregão. E aí, olha que interessante, a doutrina vai falar: olha, se o próprio legislador afirma expressamente que se aplica, é porque qualquer alteração à Lei 8666 não necessariamente vai se aplicar. Né? Isso é uma questão importante aqui a respeito disso. Mas elas não são incompatíveis entre si. Existe jurisprudência em todos os pontos, claro. Existe jurisprudência que diz que vai se aplicar subsidiariamente. Mas essa aplicação subsidiária ela não é automática. Se você tiver uma incompatibilidade, aí o que você vai se valer? Da especialidade da Lei 10.520. Tá?
Esse é um ponto que a gente consegue mais ou menos resolver aqui esse aparente conflito aqui normativo. Tá? Ainda nesse sentido, né, eu trago ainda algumas para trazer mais a fundamentação, para tentar objetificar um pouquinho mais essa noção de se utilizar ou não do programa eletrônico. Né? A adoção do pregão presencial sem estar justificada e comprovada a inviabilidade na forma eletrônica não acarreta por si só a nulidade. Porque se discutir a nulidade, né? Se atender o interesse público e se você tiver competitividade, se você tiver essa possibilidade de fundamentação, não é o fato do regulamento dizer que vai se adotar preferencialmente a modalidade eletrônica que o administrador não vai poder se valer da possibilidade física. Né? O decreto do pregão eletrônico é o 5.450 de 2005, e é esse que está sendo alterado agora. Né? Por isso que a gente não adentra muito na redação desse decreto. Esse é o decreto que vai ser alterado pelo novo decreto. E, como eu já falei para vocês, o novo decreto vai tentar trazer a obrigatoriedade, né, da utilização. Tá? Até porque o argumento anterior, até tinha um argumento anterior que era nem todos os entes vão ter acesso à internet, nem todos os entes vão ter acesso a uma plataforma digital apta à realização desse tipo de pregão. Mas isso em 2002 até era relevante, agora em quase 2020 não tanto, né? Enfim. Ainda nesse sentido, olha que interessante, para fundamentar essa questão dessa possibilidade de regulamento. Informativo 179. É legal a exigência de cadastramento e habilitação dos licitantes no SICAV como condição de participação nos pregões eletrônicos. Né? Aqui é interessante, né? Por exemplo, se a gente pensar em concorrência e tomada de preços, isso é indevido. Né? Mas no âmbito... porque hoje, por exemplo, aqui, quando você falar desse portal do governo federal, que eles chamam de Comprasnet, por que eu trouxe esse entendimento? Porque a nova alteração do decreto também vai trazer a obrigatoriedade de se valer da Comprasnet. O objetivo aqui é consolidar numa única plataforma digital, até para viabilizar mais a publicidade e a transparência, as compras do governo federal. Só que isso daqui é em âmbito federal, isso é importante. Né? Voltando para aquela matéria. O novo decreto vai trazer isso na redação, vai tentar trazer a obrigatoriedade da administração pública federal se valer da plataforma Comprasnet, né? Por isso que eu trouxe esse preciso. Estado e município, de uma certa forma. Sim. Ou na falta de regulamentação de decreto estadual que você aplica. Você vai ter que fazer uma análise casuística, você pode encontrar isso sendo aplicado, mas não existe uma obrigatoriedade prima facie, você não pode partir dessa premissa. Entendeu? Isso é muito claro nos manuais que aprofundam mais esse ponto. Só que foi o que eu falei, por exemplo, se você pegar alguns manuais, eles não vão nem entrar nessa discussão. Né? Eu só estou aprofundando essa discussão por causa das alterações de novo decreto, porque daí elas vão voltar. Você vai ter um decreto do chefe do Poder Executivo e aí você vai ter o governador do Estado falando que não vai aplicar. Não vai querer se valer, por exemplo, do pregão obrigatório, como eu falei para você, da redação. E o entendimento majoritário é que, de fato, ele não precisa. Porque ele tem poder para regulamentar também. Entendeu? Informativo 209, né, também. Isso aqui é um outro ponto, né? É uma outra exceção. Né? Concessão de bem público. Existe a possibilidade de você, apesar disso fugir um pouquinho do usual... Né, o entendimento do Tribunal de Contas é que existe a possibilidade de concessão de bem público através da utilização de pregão eletrônico. Lembra para vocês que eu falei a respeito esse precedente, que é o uso de áreas comerciais em aeroportos, por exemplo. Né? Então, você tem lá a lanchonete do Santos Dumont. Né? Aquilo ali, enfim, onde ela vai se instalar é um bem público. E você vai ter a concessão de bem público através do pregão. E aqui isso assume dois pontos importantes. Primeiro, porque você vai ter uma concessão de bem público através do pregão. E segundo, porque, em regra, esse tipo, né, você vai adotar o tipo de maior oferta, que foi o que eu falei no início. Ou seja, como uma exceção, esse é o ponto que é utilizado como uma exceção à lógica de menor preço no pregão, que a Lei 10.520 consagra. Tá? Então, esse é um precedente muito importante, né? Seria, né, você teria essa possibilidade de conceder bem público através do pregão, e ainda nesse sentido existiria a possibilidade de você se valer da maior oferta.
Tem um outro que eu não trouxe no encontro de hoje, porque ele já se encontra vencido. Né? Mas qual era o posicionamento tradicional, por exemplo? Que você ainda encontra em alguns livros de forma resumida. Por exemplo, se você tem uma organização social, né, lá do terceiro setor, da Lei 9637, existia a previsão expressa de que a organização social teria que se valer do pregão. Né? Previsão expressa no âmbito regulamentar. Tá? Então você teria uma organização social, que é uma entidade privada, né, uma entidade privada que celebra um contrato de gestão com o poder público, mas esse contrato de gestão tem natureza de convênio, porque você não tem interesses conflitantes, você tem interesses convergentes ali. Essa associação que se torna organização social, ela não tem interesse lucrativo, e aí você tem o regulamento dizendo que existiria a necessidade de se valer do pregão, que é uma modalidade licitatória. Enfim, isso foi e voltou, e o entendimento hoje é que as entidades do terceiro... Só que esse entendimento é interessante porque ele o tempo inteiro a gente encontra julgado em sentido diverso. Mas o entendimento atual é de que as entidades do terceiro setor não vão precisar se valer do procedimento licitatório. Nem para serem selecionadas, em regra, e nem para contratarem, mesmo com subsídio público, dinheiro privado. Nós vamos ter regulamentos próprios que devem observar os princípios esculpidos no artigo 37. Ela não vai poder violar moralidade, impessoalidade. Mas isso era um entendimento do próprio Tribunal de Contas e que acabou transplantado pela própria jurisprudência do Supremo, né? Na ADI 1923, que foi uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas você ainda encontra esse tipo de demanda, né, a respeito do pregão nesse sentido. Né? Olha que interessante. O artigo 7º da Lei 10.520, né, ela vai determinar aquela questão, né, ou seja, o impedimento de licitar e contratar com o poder público para quem corre atos ilegais aplica-se para todas as fases do certame. Independe de má-fé ou dolo. Aqui eu trouxe esse entendimento porque a gente sabe que a lei, né, que a gente pode ter uma alteração aqui doutrinária, porque a lei 13.655, que alterou a LINDB, vai trazer lá a responsabilização do administrador público por erro grosseiro. Né? Por isso que eu trouxe esse precedente. Olha, não, mas... a famosa culpa... Enfim, então, se ele incorre em erro grosseiro, ele vai ser responsabilizado pela LINDB. E aqui é um outro ponto também, que é uma discussão. Tem muitos autores que entendem que ela tem status legal, a LINDB, né? Mesmo com essa alteração, uma lei federal que tem status legal. Então, aqui a gente poderia se discutir, né, a possibilidade de revogação por causa que é uma lei federal posterior, ou especialidade. Aqui a gente vai discutir a respeito disso. Tem alguns autores que sustentam que a LINDB tem o status supralegal, que ela irradiaria seus efeitos aos demais âmbitos da administração pública e dos demais poderes. Então, enfim, tem que ver como é que a jurisprudência do Tribunal de Contas, como é que a doutrina vai se comportar a respeito dessa questão de má-fé. Né? Porque olha que interessante, a comprovação da fraude é essencial para o que se faz necessária a constatação de dolo ou má-fé. Né? Então, se vai entrar culpa grosseira ou não vai. Esse é um informativo recente do Tribunal de Contas de 2015. Né? Então você vai, em regra hoje, a gente vai adotar o entendimento de que sim, você vai precisar de dolo ou má-fé. E aí eu faço parênteses da culpa do erro grosseiro, né? Que a gente ainda não sabe especificamente como é que vai, enfim, ver se a gente vai ter alguma alteração nesse sentido. Né? Pessoal, apesar do nosso encontro ser especificamente sobre o pregão, eu também preciso falar da consulta. Né? Por quê? E aqui é interessante. A agência reguladora, existia uma lei geral para a agência? Não. Só que existia uma lei que versava, né, sobre os cargos, né, enfim, o regime de pessoal das agências. Não sei se vocês lembram, enfim, mas você tinha uma discussão a respeito de qual seria o regime. É estatutário, é seletista. Não, mas a função regulatória engloba o poder de polícia. Então, se engloba o poder de polícia, tem que ser servidor estatutário, enfim. Isso foi superado. Nós tivemos essa lei que criou, né, o regime estatutário, que é a Lei 9.986. Então, ela vai trazer
vários dispositivos a respeito das leis setoriais, que é a lei que cria cada agência, e vários pontos nesse sentido. O que previa essa legislação, né? Enfim, e existe, nos casos onde a agência reguladora não possa se valer do pregão, ela vai se valer da consulta, né? Essa consulta, então, é uma modalidade prevista no artigo 37 da Lei 9.986. Então, quando não for possível a agência reguladora se valer do pregão, e também, por exemplo, quando a gente falar a contratações, né, de obras e serviços de engenharia que não sejam serviços simples, enfim, como eu tratei, existiria a possibilidade de se valer dessa consulta, né? E daí aqui, quando a gente fala em consulta, a gente teve uma ação direta de inconstitucionalidade porque era muito sucinta a Lei 10.520 quando falava dessa possibilidade de consulta. Então você dava uma margem muito grande para, através de ato infralegal, a agência reguladora determinar, né, de fato como é que se vai exteriorizar ali um certame licitatório. Isso foi considerado constitucional, né? Isso foi considerado constitucional. Por que isso é importante também? Enfim, essa consulta ela não é uma modalidade muito conhecida, mas nós temos, agora do final de junho de 2019, a Lei 13.848, que é a lei que traduz o novo marco das agências reguladoras. Essa lei é interessante, porque o que essa lei faz, né? Ela vai tentar uniformizar o regime de decisões regulatórias no Brasil. Ela vai tentar uniformizar o processo decisório na agência reguladora e ela vai, inclusive, trazer a democratização da atuação da administração pública através de consulta pública ou audiência pública. Por que isso é importante? O primeiro ponto, ela não altera a Lei 9.986. Então a Lei 9.986 ainda tem diversos dispositivos em vigor. E a consulta continua prevista na Lei 9.986. Isso quer dizer que mesmo depois do novo marco, por exemplo, se a gente for para a Lei 13.303, que é o Estatuto das Estatais e da Sociedade de Economia Mista, vocês vão perceber que existe um capítulo grande direcionado ao procedimento de licitatório ali. E existe também, enfim, a possibilidade de não se valer, né, necessariamente da licitação, existe a possibilidade de negociação, existe a possibilidade de se escolher um parceiro para a sociedade de economia mista e empresas públicas com base nas atribuições subjetivas desse parceiro. O novo marco das agências reguladoras também não vai disciplinar essa matéria. Então continua viável, né? Continua viável a possibilidade de se valer da consulta, né? Então a agência reguladora tem essa possibilidade ainda. Só para vocês verem os artigos, né? A aquisição de bens e a contratação de serviços pelas agências reguladoras poderá se dar nas modalidades de consulta e pregão, observado o disposto nos artigos 55 a 58 da Lei 9.472, que é a lei setorial da Anatel. Tá? É interessante, só para eu voltar aqui, porque a origem de inversão de fases no procedimento licitatório do pregão é da lei da Anatel. Tá? Isso é um ponto importante. E nos termos de regulamento próprio. E aí, parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às concessões referentes a obras e serviços de engenharia, cujos procedimentos deverão observar as normas gerais de licitação e contratação para a administração pública, Lei 8.666. Já ressalvando aqueles serviços de engenharia que a gente considera comuns, aptos de se valer até do pregão eletrônico, por exemplo. É interessante porque esse novo marco, por exemplo, eu aqui falei, né, olha, a inversão de fases no pregão, ela surge da Lei 9.472 também, né? Não só esse procedimento de consulta, como essa ideia de inversão de fases, essa lógica de inversão de fases. Esse procedimento de consulta, então ele é anterior à existência do pregão, né? Mas, enfim, ele é muito pontual, a doutrina em regra não vai considerar ele como uma modalidade autônoma, tá? E tem gente que considera que o pregão eletrônico é uma modalidade autônoma, não é a mesma coisa que o presencial, porque tem diversas diferenças, e que é uma modalidade licitatória que ingressou no ordenamento jurídico através de um ato infralegal. São as discussões mais rebuscadas a respeito do tema. Por que eu estou só enfatizando aqui na lei da Anatel? Porque tem mais um ponto importante.
O novo marco, vocês vão perceber, e aí parafraseando essa noção da Lindbe aí, a Lindbe ela traz o que a gente chama para o direito de consequencialismo, né? O objetivo do julgador, e tanto o judiciário quanto o administrador público, o gestor, e também a controladoria, né, o TCU, a CGU, enfim, o próprio Ministério Público em sede ali de fiscalização e de inquérito civil, ele vai ter que analisar com base nas consequências. Isso, na verdade, é uma introdução que já vem do direito administrativo, do direito regulatório, da própria lei da Anatel, que viabilizou atos infralegais para sedimentarem no Brasil as chamadas análises de impacto regulatório, né? Então, basicamente, você está usando o futuro que você acha que vai acontecer no mundo prático para avaliar a sua decisão do presente, né? Então, hoje, a Lindbe, as alterações da Lindbe vão consagrar isso, né, de utilização do consequencialismo, e vem o novo marco das agências reguladoras, tornando de forma homogênea a aplicação da análise de impacto regulatório, da análise que, enfim, vem dos Estados Unidos, das análises de custo-benefício para a tomada de uma decisão regulatória, né? Então, é interessante porque agora, né, cada vez mais se encontra solidificada essa noção de consequencialismo, de avaliação de uma decisão com base em consequências pelo direito público brasileiro. Então agora não tem muito como fugir, tá? Até no âmbito das agências, isso ficou expresso, até no âmbito das agências você vai ter que se valer da análise de impacto regulatório. Ela não é obrigatória, ele pode, com base no novo marco, dispensar, mas aí ele vai ter que celebrar uma nota técnica ou um documento técnico equivalente para fundamentar a decisão regulatória nesse sentido. E aí é interessante porque a lei também vai falar de consulta pública e a lei vai falar também de audiência pública, né? Consulta pública obrigatória, audiência pública como uma prerrogativa, uma faculdade, perdão. Pessoal, para chegar, né? A consulta e o pregão serão disciplinados pela agência, observadas as disposições dessa lei, que são muito pequenas, né? A disputa pelo fornecimento de bens e serviços comuns será feita em licitação na modalidade de pregão, restrita aos previamente cadastrados, que serão chamados a formular lances em sessão pública. Olha que interessante, a Lei 9.986 não previa o eletrônico, e hoje a gente, na prática, só vai encontrar a agência reguladora se valendo do procedimento eletrônico. Parágrafo único. Encerrada a etapa competitiva, a comissão examinará a melhor oferta quanto ao objeto, forma e valor, né? Ainda, né? Aí eu trouxe só para a gente finalizar. Na seguinte hipótese, o pregão será aberto a quaisquer interessados, independente de cadastramento. Aqui a lei vai disciplinar o pregão físico. Isso já acontece no pregão eletrônico, basicamente, né? Contratação de bens e serviços comuns, de alto valor. Então, lembra quando eu falei para vocês que não está vinculado ao valor? A gente tem a positivação que um bem e um serviço comum pode ser de alto valor. Isso aqui é interessante. Quando o número de cadastrados for inferior a 5, o registro de preços terá validade por 2 anos, e quando o conselho diretor da agência, que na verdade é o órgão maior deliberativo da agência, conselho diretor ou diretoria colegiada, decidir dessa forma, tá? A licitação na modalidade de consulta tem por objeto o fornecimento de bens e serviços não compreendidos nos artigos 56 e 57 que vão falar do pregão, né? Então, é uma aplicação subsidiária aqui, né? A decisão ponderará o custo e o benefício de cada proposta, considerando a qualificação do proponente, tá? Então, esses seriam basicamente. Pessoal, tem um ponto que eu queria tratar também, que é uma jurisprudência já recente, que é do orçamento sigiloso. Porque olha que interessante, o que quer dizer isso? E aqui eu vou a gente teve o RDC, né? E aí depois a gente teve agora aquelas parcerias público do âmbito da infraestrutura, que até tem um decreto do presidente da República de 2019 regulamentando, que é a nova moda de direito administrativo, porque fala em relicitação também. Não sei quem viu isso, mas quem tiver a oportunidade de ver é muito importante. Não é um objeto aqui, mas é importante falar. Porque nessas... o que se percebeu, né? Olha que interessante, trazendo novamente aquelas noções de economia, né? A questão da publicidade, aí a gente tem, enfim, a Lei 12.527 que vai tratar da publicidade, a própria Lei 12.527 que trata da regulação do princípio da publicidade vai prever uma coisa importante,
que é a administração pública tem que ofertar informações de ofício, ela não depende de particular. Antes dessa lei, ela não depende de petição. Antes dessa lei, o que era o princípio da publicidade? O princípio da publicidade era: eu quero saber uma informação, eu como particular entro em contato com a administração pública e ela me dá a informação que eu quero saber. Hoje, com a lei 2527, é o que eles chamam de e-government, ou atuação de ofício. A administração pública precisa ofertar essas informações, né? Enfim, é uma atuação de ofício. A Ana Paula de Barcelos fala isso, por exemplo. Uma atuação de ofício da administração pública, uma atuação proativa da administração pública na prestação de informações. Só que você ainda encontra no ordenamento jurídico brasileiro que podem causar estranhamento, por exemplo, informações sigilosas, onde você está dando arbitrariedade. A própria lei 12.527 vai trazer uma classificação de informações que ela vai considerar sigilosas e vai dar um prazo em anos para a divulgação daquela informação. E o orçamento sigiloso. O que isso quer dizer? Eu vou realizar um certame sem informar os valores. E isso violava, né, enfim, numa visão mais tradicional, totalmente a transparência, a publicidade, a moralidade, enfim. Só que, na verdade, se percebeu que isso pode ser a decisão mais eficiente. Por quê? Vamos pensar no seguinte exemplo. Eu chego para vocês e falo: olha, eu quero comprar um computador novo e eu tenho R$1.000 para efetuar esse valor, para efetuar essa aquisição. É quase como se eu estivesse fixando um valor mínimo. Sim. Só que a administração pública muitas vezes não conhece o mercado, a simetria informacional, ela não vai saber o melhor valor possível, o melhor valor mínimo. Então, o objetivo disso é evitar, né, uma heurística de valor mínimo, né, da menor proposta. Pode ser que, se eu não falo nada e simplesmente falo para todos que eu quero comprar um computador novo como administrador, vocês me ofertem a possibilidade de um computador no valor de R$500. Existe essa possibilidade. Não se percebeu que você adotar, e aí isso iniciou no RDC e a própria PPI também vai falar disso, você adotar um orçamento sigiloso, ele pode ser muito mais vantajoso na prática em termos de economicidade e eficiência para a administração pública. Menor gasto horário. Porque eu não estou fixando previamente um valor, que muitas vezes vai estar errado porque o servidor não tem capacidade epistemológica para determinar se aquele valor está ou não condizente com o mercado inteiro, ele não atua. E aí você está trazendo a eficiência do particular para você. No próprio particular eles já fazem isso. Quando você faz uma estimativa de preço na contratação, fica interna. Você vai cotar, você não fala o preço que você está... Não, sim, agora, por exemplo, olha que interessante. Enfim, a gente viveu muito isso no Brasil com essas questões de cartel e tal, mas, por exemplo, se eu tenho que o valor mínimo é R$1.000, eu tenho, enfim, o valor mínimo X, eu tenho condições de, mesmo sabendo que eu poderia ofertar um valor menor, me valer daquele valor mínimo, se fosse o valor mínimo. Ou seja, se a administração pública... Isso também é uma questão interessante, por exemplo. Isso vem da economia, e não só da economia, mas da economia comportamental, que o pessoal chama também. Que é muito simples, mas é você aplicar, enfim, agora que a gente está nessa moda de mediação e arbitragem, você aplicar a psicologia no direito. Se eu chego para você e pergunto quantos times de futebol existem no Brasil, mais ou menos de 300, o seu cérebro vai dar uma resposta que vai se aproximar a 300. Isso é o que eles chamam de efeito de ancoragem. Agora, se eu simplesmente não falo absolutamente nada e pergunto, você pode dar uma resposta de 10 mil, 20 mil, 15 mil. Você tem como as decisões, né, dos agentes econômicos e dos administradores públicos, ela não é necessariamente fundada em racionalidade. Isso, inclusive, gerou um prêmio Nobel para um economista em 2018. Ela não é baseada em racionalidade necessariamente. E aí você tem as heurísticas, que eles chamam, né? Heurísticas e vieses. O Poder Judiciário tem heurísticas e vieses? Também tem. Tem um estudo interessante, só para explicar como isso se aplica ao direito, por exemplo, onde diz que se você colocar na petição inicial um valor quebrado, a tendência de você ganhar um dano moral é maior do que você colocar na petição inicial um valor fixo. Porque dá uma impressão para o julgador que você de fato ficou pensando em quantificar de fato e real o seu dano. Entendeu? Existem diversos estudos nesse sentido, né, trazendo... existem nos Estados Unidos, enfim, se o juiz de criminal dá a sentença depois do almoço, ele tem a tendência a ser mais brando. Se ele dá antes do almoço, quando ele está com fome, ele tem a tendência a ser mais rigoroso. Isso tudo está começando a vir para o direito. Começou com Lava Jato, teoria dos jogos, enfim, dilema do prisioneiro e acordo de delação premiada. Né?
para você tentar se valer desse tipo de requisito. E para o ramo do direito administrativo é o que está na moda, é o que está em voga hoje. Começou com a economicidade, quando Aragão trouxe o princípio da economicidade, subprincípio, enfim, e é mais ou menos o que a gente tem hoje. Tá? Então se percebeu que o orçamento sigiloso ele pode ser mais vantajoso para a administração pública. Então aqui eu faço a ponderação. Tem eficiência de um lado, publicidade do outro. Pode ser que a própria publicidade prejudique a eficiência da administração pública em conseguir um valor menor. Por isso que existe a possibilidade de orçamento sigiloso. E aí eu venho para vocês e falo, no pregão também? Também. Posicionamento do Tribunal de Contas da União. Existe a possibilidade de orçamento sigiloso no pregão. Olha que interessante. Então, você está falando de serviços e bens comuns, de fácil descrição, o critério é o menor preço. Existe possibilidade de orçamento sigiloso? Existe possibilidade de orçamento sigiloso. Né? Que é uma virada hermenêutica, enfim, agora no final de 2018. Porque antes, o entendimento do TCU era no sentido de que não haveria essa possibilidade. Tá? E agora não seria obrigatória a utilização, né? Enfim, não seria obrigatória esse disclosure, né? essa divulgação. Né? Você fala. Posso fazer uma pergunta? Por exemplo, os consumidores, o método de licitação deles é diferente. Ele diz, olha, o estende tal, eu pago R$500. E aí, isso aí seria qual modalidade? E aí as empresas se habilitam, mas ele já pré-dispõe o valor que ele vai pagar. Essa é a modalidade do pregão tradicional de sempre, de menor preço. Eu já estou dizendo o valor, entendeu? E aí o licitante vem. Por exemplo, olha que interessante. Isso é interessante porque uma coisa que vocês não podem fazer é achar que pregão não tem a ver com técnica também. Porque tem a ver com técnica, só que o tipo de licitação é menor preço, mas a técnica tem que estar previamente estabelecida no edital. Se você já tem especificações técnicas, que esse caso, que era a regra, hoje é a exceção. Eu já tenho especificações técnicas do estente tal, com as atribuições específicas tais, e por tal razão eu já tenho até como quantificar o valor médio dele no mercado. Então, para não receber propostas de outros produtos que não vão se adequar tecnicamente ao objetivo aqui, ao escopo, eu vou descrever. Isso que você está me narrando era a regra. E sempre foi a regra absoluta. E isso foi alterado. Tá, nesse caso, mesmo assim, 3 empresas, mesmo sabendo desse valor, elas não podem cotar acima, tem que ser esse. Elas ganhariam pelo quê? Pela prestação de serviço? Qual seria a avaliação? Por elas se adequarem a essa especificidade? Não, então, nesse seu caso, você está falando do seu caso, né? O lucro ele já está embutido no valor, né? Nesse caso específico, na verdade, a administração pública está embutindo assim, no valor. Precisa ter a licitação? Não seria, empresa tal, você atinge aqui todos esses objetivos. Eu vou pagar 500, você quer trabalhar? Olha, precisa... Vamos lá, eu não vou entrar no sistema de registro de preços, lá da Lei 8666, que seria uma forma da gente falar de sistema de registro de preços. Mas precisa por causa de isonomia. Como é que eu vou escolher... vamos supor que tem 2 empresas que podem ofertar esse estente, no mesmo valor. Por que eu vou escolher uma e não a outra? Tem gente hoje mais moderna, gente, inclusive. Por exemplo, o Brasil ele é um país, se você pegar... O próprio Roberto Barroso, por exemplo, ele vai falar que um dos problemas do Brasil, enfim, é que ele é um país onde o público muitas vezes se confunde com o privado, onde tudo depende do público, né? É um país, enfim... existem autores que hoje defendem, por exemplo, se você pegar o Flávio Amaral Garcia, ele vai falar de função regulatória da licitação, função regulatória da contratação. Por exemplo, a gente percebe que toda hora está se inserindo como requisito lá das contratações de poder público, desenvolvimento sustentável, ou seja, se mostra que o poder aquisitivo de compra, né, e de prestação de credor, né, enfim, de obrigações do poder público no Brasil, ele é tão importante para o mercado privado no Brasil, em diversos setores, que ele muitas vezes acaba por determinar ou não determinar o desenvolvimento, por exemplo, de microempresa, empresa de pequeno porte. Então, é o que eles chamam de função regulatória da própria licitação, da própria contratação da administração pública.
Então, além disso, né, além da isonomia, eu também poderia pensar, por exemplo, na necessidade de você desenvolver, né, esse fornecimento. Porque se você pegar, por mais que o preço hoje esteja interessante e você tem um fornecedor exclusivo, isso pode depois se transformar em um monopólio, né, artificial. Isso pode se transformar Assim, numa inflação desses até valores. gerar uma corrupção maior e tal, mas eu digo assim, é porque às vezes as pessoas ficam muito tempo na fila por conta de uma licitação que demora muito, uma vez que o Estado já estabelece quanto ele vai pagar. Ah, não, com Então, certeza. estou falando por esse aspecto, porque assim, eu vejo muito isso, eu tenho um cliente que ele fornece material hospitalar, e é assim, absurdo. Não, com certeza. Você tem. O objetivo é esse mesmo. Você pensar em orçamento sigiloso. Agora na PPI você pensar na possibilidade de negociação, na possibilidade de relicitação, na possibilidade de um particular, né, assumir os débitos de um particular que não mais vai prestar aquele serviço numa relicitação, financiamento. Isso tudo é uma tentativa de desburocratizar a administração pública, que ainda é muito burocrática, muito complicada de conseguir. Né? É sempre um pendão. Né? De um lado você tem que evitar a arbitrariedade, você tem que evitar a corrupção, que é um problema, uma crise absurda no Brasil. Por outro lado, você também tem que manter a administração pública eficiente. Né? Senão, e aí é difícil, esse meio termo é muito difícil, não tem muito. A tendência hoje é uma aproximação com o mercado privado. Né? Isso já se inicia na legislação, tentar desburocratizar, tentar tornar mais eficiente, né, evitar o que eles chamam de jogo de planilhas, por exemplo, que era uma discussão de preço unitário, englobamento de preço no âmbito de licitação. Mas sim, você tem casos complicados, né, muito complicados, anacrônicos. Pessoal, a gente já está chegando no fim, eu vou só pegar o precedente do nosso caso concreto para ficar claro aqui, para a gente já resolver essa questão. Deixa eu pegar aqui, como eu comecei um pouquinho antes, aí qualquer coisa a gente vai um pouquinho antes também. Só pegar aqui. Mas é engraçado, né, esse negócio que você